Boa noite, queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine nos nossos corações nessa noite, amém? Quero compartilhar algo com vocês, que tem enchido meu coração. Eu queria pedir para você abrir, não vai ser o texto que a gente vai se basear, mas a minha introdução, eu queria pedir para você abrir em Mateus, capítulo 9, Evangelho segundo Mateus, capítulo 9. Somente o verso 36, porque o meu sentimento nasce deste verso, e deste verso então discorrerei aquilo que penso que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Verso 9 de Mateus, relatos da vida de Jesus, segundo Mateus, versículo 36, diz o seguinte: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Vou ler novamente. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. O meu sentimento para com vocês nessa noite, é daqui que nasce então toda a minha argumentação, e para o texto que iremos ler, é a respeito de a quantidade de pessoas que estão aflitas e desamparadas, como se não tivessem pastores, ou como se não tivessem alguém para cuidar, ou como se não tivesse pessoas que se colocam na posição de cuidadores, como se não tivesse irmãos, como se tivessem sozinhas, como se não tivesse ninguém para ajudá-las nos momentos difíceis dessa vida. E como nós temos momentos difíceis nessa vida, aflições, e como nós temos desilusões, desesperos, como nós temos problemas aqui. Ah, como essa terra é problemática. Nós cantamos um hino aqui agora há pouco, que quando eu fazia parte do louvor, eu briguei incansavelmente para a substituição de uma palavra que tem nesse hino que nós cantamos. E eu vou citar isso novamente, porque esse é o sentimento que parece que a gente deveria ter, que é um sentimento de vamos cair fora, já que esse mundo é tão terrível. Mas esse sentimento é completamente equivocado. Esse sentimento é de covardes, esse sentimento é de fujões, esse sentimento é daqueles que acham que essa terra não glorificarão o nome de Jesus, toda a criação não glorificará o nome de Jesus, porque nós cantamos assim: só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que... E um dia... Para aí. Eu estou relatando que as coisas estão difíceis, não estou? Só em ti confiarei. Por quê? Porque o negócio está feio aqui, não é assim? Até então dá a entender que a ideia é cair fora, porque está terrível. Mas eu digo, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará. Aqui vem a palavrinha que eu tanto luto para esses irmãos do louvor substituir. Do céu para nos buscar? Nós terminamos a canção e Márcia, cadê Márcia? Fez uma exortação, ele vem para
Ele vem Ele não vem para buscar. Ele vem para introduzir o trono dele aqui na terra. E toda essa terra que está cheia de coisas terríveis e aflições, será convertida para a glória do nome do Senhor Jesus, em um reino de paz, justiça e amor para todos sempre. Porque senão você é uma criatura sendo ensinado a ser covarde. A hora que a coisa aperta, o seu desejo é de fugir. A hora que a coisa aperta, Jesus te capacita a vencer, a lutar e conquistar, a lutar e prevalecer, porque nada pode com Ele. Então, se a minha pregação é sobre os aflitos e os desamparados ou desesperados, ou aquelas pessoas que parecem que estão sem pastor, ele diz que parece, ele não está colocando que não tem pastor. Como alguém que está assim, como ovelhas que estão sem pastor. Eu quero falar para você que você tem pastor e que não importa a aflição, não importa o desespero, não importa a tribulação, não importa o que virá, o Senhor Jesus já está aqui. O Senhor Jesus já está em você. O Senhor Jesus já está com você. O Senhor Jesus já está sobre as circunstâncias. O Senhor Jesus já está sobre os problemas. Não tem por que pensar em desistir, não tem por que pensar em fugir. Nós somos fortes no Senhor Jesus, sobre qualquer tribulação, sobre qualquer dificuldade. Nós não estamos aqui esperando ser raptados, sequestrados, tirados desse mundo. Nós somos o sal do mundo, e o sal precisa ficar no mundo. Se o sal for tirado do mundo, não tem sal agora para fazer diferença no mundo. Se a luz está no mundo, então a luz expulsa as trevas. Se a luz é tirada do mundo, as trevas tomarão conta do planeta. Jesus não vem tirar nós daqui, Jesus vem irradiar a sua luz sobre as trevas. Então pare de cantar que Ele vem nos buscar, por favor. Cante que Ele vem reinar. Cante que Ele vem ser entronizado. Cante que Ele vai descer e todo joelho se dobrará, como foi a primeira canção que nós cantamos. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome. Os céus rasgam e junto com todos os anjos, cheio de glória, Ele desce e destrona toda a autoridade e poder que está nessa terra. Todos os reis metem a autoridade do nome de Jesus. Todo joelho se dobra, toda língua confessa. Ele é o único digno de carregar coroa nesta terra. É isso que vai acontecer. Isso mexe comigo ao ponto de eu fazer toda essa exortação em cima de uma música, gente. Porque é esse sentimento que a gente precisa ter. Encorajados, guerreiros preparados, não covardes fujões. Amém? Uma vida difícil demais, meus irmãos. Parece um ringue de boxe ou de MMA ou coisa nesse sentido. Mas é uma luta que parece que nunca acaba. Tem horas que você está por cima, tem horas que você está por baixo, mas nunca tem o round final desse negócio. Mas vai ter. Não é agora não, mas vai ter. Jesus fala que nós teremos aflições, mas Ele vai voltar e as aflições terminam com a volta dEle. Só que eu queria trazer para vocês um texto em um salmo, e o autor desse salmo é um cara assim, extremamente experiente em lutas. O cara passou a vida dele toda lutando, ele é o cara para falar sobre lutas. Esse cara é Davi. Não tem, eu acho, na Bíblia um relato de um homem tão guerreiro como Davi. Para você ter uma ideia, em 1 Crônicas, capítulo 18, verso 5, existe uma batalha com os arameus, e nesta batalha, só nesta, dentre muitas outras que Davi travou, ele venceu 22 mil pessoas do exército arameu. Então ele é um cara extremamente experiente. No reino dele, tantas lutas foram travadas, mas chegou ao ponto dele chegar a ter paz no seu reino, e entregar um reino de paz para o seu filho Salomão. Então ele é um cara, claro, a gente nunca pode esquecer da batalha mais famosa de Davi, que foi a batalha contra
Golias, essa a gente aprende quando é criança, na escola infantil. Mas não é sobre essas batalhas de Davi que eu quero falar. Porque antes de Davi ser guerreiro, antes de Davi ser rei, antes de ele ser esse homem combatente, lutador, ele foi pastor. E ele aprendeu a cuidar de ovelhas. Então, só pela minha introdução, eu acho que você sabe que salmo que a gente vai analisar hoje. Que salmo que a gente vai, assim, tentar reter dele as bênçãos do Senhor Jesus para nós. Para você que está parecendo que está sem pastor, para você que tem um sentimento de abandono, um sentimento de solidão, eu estou só, os meus problemas eu tenho que enfrentar sozinho, ninguém me ajuda, ninguém me acompanha, eu estou nessa labuta aqui, e a igreja parece ser só assim, antigamente as crianças gostavam de tomar remédio, e existiam umas balinhas que parecia remédio. Aí a criança ficava tão assim querendo tomar o remédio, a gente pegava uma balinha e dava para ela. Ela ficava pensando que aquilo era remédio, ela chupava, tomei remédio e tudo mais. E na verdade tem muitos de nós que sentem dores no corpo, dor de cabeça e tudo mais, que se a gente chupar uma bala pensando que é remédio, resolve. Isso é verdade. Porque tem muita coisa ligada só à psicologia da dor do que de fato existia aquela dor física. Tem gente que está viciado em colocar substâncias, remédios para amortizar um problema que não se resolve. Tem gente que está assim, completamente viciado em se entorpecer, mas não tem a coragem de enfrentar o problema de fato que é. Tem gente que está cotando só os galinhos que está em cima e não tem assim a abertura para que o machado ceife logo a raiz e termine com isso para sempre. O que será de nós, meus irmãos? Eu não sei quantos de vocês aqui conseguem perceber a situação que nós estamos em relação a individualidade de cada um, a disposição de cada um, todo mundo assim extremamente cheio de problemas, atarefado com suas próprias coisas, aflitos, desesperados, angustiados, eu não sei o que vai ser de mim, eu não sei o que vai ser do futuro, a igreja fica falando que vai piorar, e aí eu fico desejando que melhore, e a igreja fica falando que Jesus vai voltar e que as coisas vão mudar, mas eu estou preocupado com o que eu vou conquistar aqui agora, e eu fico nesse emaranhado de pensamentos, de coisas na minha mente, me sobrecarregando, não me deixando pensar naquilo que de fato deveria, e penso muito mais naquilo que eu acho que não deveria, e isso consome os meus dias. Amanhã, segunda-feira, eu amanheço pensando nas minhas coisas, e não consigo olhar para esse bendito dia, que trará paz eterna para toda esta terra. Quantas coisas ainda virão, meus irmãos? Nós falamos isso aqui constante, mas eu preciso, assim, colocar na sua cabeça, gente, vai piorar e muito. Vocês estão numa plena noite de domingo, de novembro, de um ano bem tranquilo nessa cidade. Aliás, essa cidade, eu não sei se você percebeu, faz muito tempo que não tem relatos nem de violência ou coisa assim, você já percebeu? Que está assim um marasmo, uma tranquilidade. E esse ambiente vai favorecendo você se aconchegar, você ficar tranquilo. Só que suas lutas estão aí, você está sendo levado por elas. Você já desanimou de conversar com outra pessoa sobre isso. Às vezes você nem orar, não está orando mais a respeito disso. Você está meio que deixando as coisas levarem, vamos ver o que vai dar, lá na frente a gente encontra de novo. Se você lembrar dos seus amigos, das suas amigas, das pessoas que abrem um pouco a vida com você, você vai perceber isso aí. E se você olhar para os seus dias, você vai perceber isso também. Quantas coisas está na minha mente? Quantas coisas está atribulando a minha mente? A respeito da igreja, a respeito do plano de Deus, a respeito do que vai ser de nós. Isso me consome, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde correr.
eu estou nessa situação, então o que eu compartilho com vocês primeiro atinge a mim. E depois eu olho para vocês, olho para a minha sala de aula, olho com quem eu converso, olho para o meu grupo, com as pessoas com quem compartilho, e percebo esse mesmo, assim, sentimento envolto. Vamos abrir no Salmo 23. Hoje à tarde eu estava... Essa pregação já está antiga na minha cabeça. Há muito tempo atrás, eu preguei sobre o Pai Nosso, e naquele dia eu ia pregar sobre essa passagem, mas na hora, eu até brinquei com o Vanderlei, não sei se ele vai lembrar disso, que eu tinha o pensamento de pregar sobre essa passagem. E hoje à tarde eu estava meditando um pouco mais, e eu estava lendo um comentário bíblico que eu nunca tinha lido, sobre os Salmos, que é de Robert de Brandon, é do comentário Beacon, não sei quem já ouviu falar. E esse cara me trouxe muito mais luz no texto do que eu estava já pensando e meditando, e eu queria compartilhar algumas coisas com vocês. Assim, 30% do que eu vou falar está baseado no que ele me ministrou ao meu coração através daquilo que ele escreveu. Então peço que os irmãos estejam bastante atentos, e que o Senhor Jesus possa abençoar o coração e a mente de vocês. Vamos ler. Salmo 23, Salmo de Davi, versículo 1, iremos ler somente até o 4. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse é o salmo mais famoso da Bíblia. Eu acho que este salmo, como texto, como escritura, ele só perde em fama para a oração do Pai Nosso, que é a mais famosa de todos, pela grande repetição que se faz dela no mundo todo. Mas, em segundo lugar, com certeza, este texto é o texto mais famoso das Escrituras, e é um texto assim, um tanto quanto mal compreendido, ou que foi mal ensinado, ou mal pregado diversas vezes, e eu fui um desses que foi ensinado sobre esse texto, de maneira um pouco equivocada, me fez pensar muito mais em mim e menos no meu pastor. O texto me conduziu, da forma como me foi passado, a ficar pensando nas minhas dificuldades, naquilo que eu desejo e tudo mais, voltado unicamente para a minha vida e não sobre o que de fato o texto está enfatizando. Eu queria que você inclinasse sua cabeça, vamos fazer uma oração. Amado Jesus, estamos aqui nessa noite, queremos contemplar a Tua Palavra, queremos receber algo no nosso coração, na nossa mente, através do teu salmista Davi, homem escolhido por Senhor para reinar sobre Israel, a experiência que ele colocou nesse salmo, inspirado através do teu Espírito Santo, Senhor, que isso possa invadir a nossa mente, o nosso coração nesta noite, nos ajuda a entender a essência deste salmo, nos ajuda a captar o espírito desta palavra, a sermos edificados para a glória do teu santo nome, a crescermos perante a revelação desta escritura. Teu Espírito Santo em nós, vem nos trazer clareza, vem manifestar a tua vontade sobre o nosso coração e a nossa mente. É o que nós desejamos nessa noite, para a glória do teu nome. Amém. O salmo começa nominando alguém como pastor, e ele diz que o Senhor é o meu pastor. Você pode repetir isso comigo? O Senhor é o meu pastor. De novo, o Senhor é o meu pastor. É interessante pensar nessas palavras de que o Senhor é o meu pastor, porque isso, como Danilo tanto gosta de dizer aqui, isso nos fala de identidade. Porque se o Senhor é meu pastor, logo eu sou a sua ovelha. Eu queria trazer um relato, vocês não precisam abrir, eu só vou citar aqui para vocês. Jesus, em Mateus
25, do verso 31 ao 33, diz o seguinte: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono de glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Essa analogia de pessoas como ovelhas e Jesus ou Deus como pastor, é uma analogia muito usada nas Escrituras, em diversas passagens você percebe isso. Só que neste texto que fala sobre a volta de Jesus, ele deixa claro que existem pessoas que se comportam ou se parecem como ovelhas, e existem pessoas que se comportam ou se parecem como bodes. Você sabe qual é a diferença de ovelha para bode? Existe diferença física, claro que existe diferença física, mas a característica principal aqui não é você se parecer literalmente com um bode ou com uma ovelha. A gente não está falando de pessoas que se parecem com animais, não no aspecto físico, mas no comportamento, nas atitudes. Eu não quero me delongar nessas comparações, eu já vi gente fazendo tanta comparação, que até o pé da ovelha é diferente do pé do bode. Eu não quero me deter a isso. Eu queria citar só 3 características principais de diferença entre ovelha e bode. E às vezes nós somos ovelhas nos comportando como bodes. A primeira característica de grande diferença entre os animais fisicamente diz respeito à sua obediência. O bode é um bicho assim meio difícil de se domar. Ele é um bicho assim meio selvagem. Ele é um bicho meio ignorante assim no jeito de ser. Enquanto as ovelhas são dóceis, enquanto as ovelhas são guiadas até por um cachorrinho. Já viu um cachorro que guia a ovelha? Então, essa grande diferença diz respeito a obedecer ou ser rebelde. Diz respeito a ser manso ou ser raivoso. Diz respeito a ser tratável ou não. Então, essa é uma grande característica que Jesus já coloca nessa comparação, porque as pessoas que são consideradas ovelhas nessa passagem, elas são pessoas que se importam, que amam, que se doam, que se entregam, que obedecem o mandamento de visitar uns aos outros, que levam comida aos pobres. São pessoas que obedecem o seu pastor. Em contrapartida, a gente consegue ver nitidamente que o contraste da passagem diz respeito aos bodes, são aqueles que não fazem as coisas que seu mestre mandou, não fazem as coisas que seu pastor mandou, que no caso é Jesus. Uma segunda característica diz respeito à coletividade. As ovelhas vivem juntas. Ovelhas não são criadas sozinhas, elas são criadas em rebanhos. E mesmo que elas assim se afastem uma das outras em determinado momento, qualquer sinal de perigo, qualquer alerta que acontecer, qualquer uivo de um lobo predador, as ovelhas todas se juntam. Então elas prezam por coletividade e sabem que na coletividade existe mais força. É mais difícil para o lobo enfrentar todas de uma vez. Mesmo elas não tendo nenhum artifício de defesa. Ovelha não morde, ovelha não dá chifrada, ovelha, viu? O carneiro dá. Ovelha não morde, não dá chifrada, ela não tem nenhum tipo de defesa física. O negócio dela é só, correr. Em contrapartida, o bode, assim, a maioria dos bodes preferem ser criados sozinhos. Eu estava assistindo, porque assim, se eu vou falar de um negócio que tem um bicho que eu não entendo, aí eu saí assistindo um bocado de vídeo sobre isso. E eu vi uma pessoa que cria bode e ovelha. E essa pessoa estava fazendo a diferenciação. E ele era um cristão, mas era a lida dele do dia a dia para explicar a passagem, foi muito bom. Ele disse que se você pega uma ovelha nova e coloca no meio das ovelhas, as ovelhas não vão rejeitar ela, as ovelhas vão chegar perto dela, se esfregar nela e vai ficar já tudo junto. Se você pega um bode novo e coloca no meio dos bodes, se você deixar lá, o Criador fala, o Criador de bodes e ovelhas que eu estava assistindo, que no dia seguinte, de duas umas, ou você vai achar um bode com uma perna quebrada, ou um bode morto. Porque eles disputam entre si, e eles vão dando chifradas um no outro, até que um vença. Então essa é uma outra característica, porque as ovelhas de Jesus se unem como família, e amam umas às outras, como vocês estão aqui nesta noite.
enquanto os bodes preferem viver sozinhos, dispersos e brigando uns com os outros. Então é uma outra grande característica. Lembrando que você pode ser ovelha, se comportando como bode. E a terceira característica diz respeito a temor. Um dos bichos mais medrosos que existe no reino animal são as ovelhas. Elas têm muito medo mesmo. Tanto é que o pastor é que introduz elas em novos caminhos, é o pastor que encoraja elas a ir lugar que elas não foram ainda, porque elas têm muito medo. Já os bodes são muito valentes e são muito aventureiros, e nessas aventuras eles se perdem sozinhos e são fáceis de ser predados. E Jesus faz um alerta muito claro, para a gente entender quem é então ovelha e quem é bode, em uma outra passagem que está em João 10. Capítulo de João 10, Jesus fala muito sobre esse assunto. Mas eu queria pegar somente o verso 26 e 27, para você pensar muito bem no que Jesus está falando. Jesus está mostrando para os fariseus quem ele era, e os fariseus não estavam entendendo quem Jesus era. E ele vai explicar o porquê que os fariseus não estavam entendendo. E ele diz assim: mas vocês não creem, porque não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Porque uma outra característica de um pastor de ovelhas é que a voz dele, o cheiro dele, o jeito dele, faz as ovelhas se acalmarem e obedecerem. Eu vi um vídeo de um pastor de ovelhas no Oriente Médio, guiando as ovelhas, e eu pensava que um pastor ia atrás como alguém tocando um gado. E nesse vídeo mostra um pastor velho de ovelha, ele vai na frente e o rebanho todo vai seguindo ele atrás, mediante ao chamar dele. E Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então essa primeira característica que Davi está levantando para nós, diz respeito à identidade, mas diz respeito à intimidade. Irmãos, boa parte das nossas dificuldades está ligada ao fato de não termos intimidade. Intimidade com o Senhor Jesus, intimidade com os irmãos, intimidade com essa coletividade de ovelhas. Para a gente entender que as dificuldades dessa vida a gente enfrenta junto, coletivamente, abraçados. Se for para apanhar, apanhamos todos juntos. O corpo é um só, e por isso que nós temos cada um irmão para poder compartilhar a nossa vida, compartilhar aquilo que está pesando sobre nós. Só que você, meu irmão, já desistiu de fazer isso. Você, meu irmão, se frustrou quando fez isso. Você, meu irmão, talvez foi traído quando fez isso. Você, meu irmão, alguma coisa aconteceu nesse compartilhar da sua vida que lhe ofendeu pela atitude do outro. E por causa disso você se fechou, e por causa disso você se trancou, e você parece uma ovelha sem pastor, aflita e desesperada. Ninguém sabe porque você esconde as 7 chaves, mas quando senta uma pessoa junto de você, você desmorona. Sabe de quem eu estou falando? Praticamente de todos nós. Quantas coisas você tem carregado no seu coração que precisam de solução? Desde problemas pessoais a problemas com outros, ou problemas com situações, ou problemas com um devido lugar. Nós estamos extremamente, guardados para si, enraizados em muitas dificuldades. E sabe por que eu sei disso, meus irmãos? Porque se não tivéssemos, o amor de Jesus estaria fluindo em nosso meio. Porque se não tivéssemos, estaríamos vendo uma manifestação poderosa do amor de Jesus em nosso meio, extremamente aparente. Porque se não tivéssemos, estávamos vendo irmãos com muito mais disponibilidade financeira, de tempo e de qualquer outra coisa a respeito dos outros, se não estivéssemos nessa condição. Nós somos uma congregação
e você que está em casa, acho que você já ouviu bastante nós falarmos sobre isso. Nós somos uma comunidade que defende a vida em comunhão, que defende o aspecto de andar com 2 ou 3, de compartilhar a vida com 2 ou 3, e nós lutamos há anos sobre este assunto. Nós passamos décadas pregando, ensinando e tentando praticar esse assunto, e a prova de que isso ainda não aconteceu, é porque no dia que acontecer, nós cremos que romperá as coisas aqui em nosso meio, que coisas grandiosas acontecerão entre nós, coisas que nós nunca vimos ainda, porque os irmãos de Atos, que vivenciaram isso por um breve período de tempo, experimentaram a glória da manifestação viva do Senhor Jesus em nosso meio. Então a minha ideia aqui é para que você entenda, de alguma forma, que você não está sozinho, que você não é uma ovelha desgarrada, que você não é uma pessoa sem pastor, que você não é uma pessoa que Jesus te abandonou ou que deixou você em alguma situação sozinho para enfrentar ela. Não importa o que você fez, não importa o que você é. Eu lembrei de Bob agora cantando a música. Tem uma música assim, não tem? Lembrei de Bob na hora que eu falei a frase. Não importa qual a sua situação, não importa o que você fez hoje, ontem, não importa. Jesus está aí, meu irmão. Jesus está aí, meu irmão. Do mesmo jeitinho que Ele estava antes de você fazer. Da mesma forma que Ele estava antes de você se arrepender, se é que você já se arrependeu. Às vezes você cavou os seus problemas com a própria mão, não tem problema, Jesus está aí também. Não tem problema, Jesus está acostumado com gente que faz bobagem. E Ele assim pega a situação e transforma para a glória do nome dEle. Então a primeira questão é que Jesus é o nosso pastor e que eu sou uma ovelha dEle e que eu preciso ficar mais atento à sua voz, porque as ovelhas do Senhor Jesus ouvem a sua voz e seguem. A segunda parte do verso diz, a maioria das Bíblias vai dizer assim, e nada me faltará. Esse verso foi um dos versos que me ensinaram de maneira bastante errada, e que depois de já adulto, casado, é que eu comecei a pensar mais sobre isso, porque de alguma forma nós transformamos esse e nada me faltará em e Ele me satisfará em tudo que eu quiser. A gente fez isso em uma outra passagem também, que é aquela, buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas, não é? Nós também fizemos a mesma coisa, o mesmo efeito, o evangelho da satisfação pessoal, o evangelho que busca prosperidade no nome de Jesus, o evangelho que só visa as bênçãos que Ele tem para dar, o evangelho do amuleto, que nele eu estou seguro, não importa o que aconteça. A gente vai perceber que Davi não está falando sobre você não ter falta de nada no que diz respeito aos seus desejos, mas a comparação de Davi toda é sobre a necessidade de uma ovelha para se manter viva. Não tem luxo nenhum para a ovelha, ela não come caviar na passagem, ela come aquilo que é necessário para ela, viver bem e ser bem tratada. Isso diz respeito a contentamento, isso diz respeito a estar satisfeito. E eu queria já propor para os irmãos um material gratuito, ouça bem, gratuito, grátis. Eu tenho ele no meu WhatsApp, é um livretinho de John Piper que chama A Plena Satisfação em Deus. Fantástico. Linguagem simples, qualquer um aqui vai conseguir entender o que ele está falando. Se você tiver interesse, no final me procura, eu mando no seu WhatsApp. Poucas páginas, você vai ficar maravilhado com o ensino. Nós precisamos nos satisfazer no Senhor Jesus, porque boa parte das nossas aflições está na busca da satisfação deste mundo. Irmãos,
nós estamos buscando coisas e ocupando a nossa mente com coisas, que isso tem tirado a nossa paz. Essas coisas vão passar. Eu não estou dizendo para você não correr atrás, eu não estou dizendo para você não lutar, vencer e conquistar suas coisas, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo aonde essas coisas estão, no grau de importância na sua vida, aonde essas coisas estão alojadas na sua mente. É aquela parte que ocupa toda a sua mente e os seus pensamentos e que te faz acordar pensando e vai dormir pensando nisso. Se é isso, tem alguma coisa errada. Não tem problema você ter essas coisas. O problema é como você usa as coisas. E Agostinho disse uma frase muito interessante. Eu tenho aqui, meu amor, desculpa. Muito obrigado. Graças a Deus que está calor. Amém? Vixe, foi fraco, viu? Graças a Deus que está calor. Amém. A gente precisa estar satisfeito no que Deus tem para nos dar. E essa época Ele tem calor para dar. Agostinho diz o seguinte: inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em Ti. Não tem descanso para o nosso coração, enquanto a gente não descansar no Senhor. E eu queria agora então, baseado em Robert de Brandon, nos comentários dele a respeito do Salmo 23, que está nos comentários Biacock, fazer então 7 pontuações a respeito do que o pastor tem para te dar, que está descrito nessa passagem. Lembrando que Davi foi um menino, na época ele era menino, adolescente, que cuidava das ovelhas do seu pai. Antes dele ser chamado, não sei se você lembra o chamado dele para ser rei, Samuel foi na casa de Jessé, segundo a orientação de Deus, e Jessé foi apresentando os outros filhos dele, apresentou um por um, e nenhum deles era o escolhido estava lá, pastoreando as ovelhas do seu pai. Então Davi escreve esse salmo, baseado na experiência que ele tem como pastor, literalmente, de ovelha. Só que a diferença aqui, é que mediante as ações das ovelhas para com ele, quando ele era pastor, ele começou a identificar que ele era uma ovelha do Senhor, por causa das atitudes que ele tinha e daquilo que ele recebia de Deus. Então esse salmo nasce no contexto de alguém que vivenciou essa prática de pastoreio de ovelha literalmente, e ele agora, mediante as ações da ovelha, se coloca como uma ovelha. Então a gente tem aí, verso 23, deitar-me faz em verdes pastos. Robert de Brandon diz que este texto nos diz sobre não me faltará completa satisfação. Por que isso? Porque o texto vai dizer que as ovelhas vão deitar em pastos verdejantes, elas vão deitar como se estivessem satisfeitas. Uma ovelha, por ser um animal extremamente medroso, ela nunca se deita, a não ser que ela esteja extremamente convicta da segurança que ela tem. Então diz respeito ao nosso descanso, mas diz respeito a o que é que estamos nos alimentando. E eu queria trazer isso para você. As coisas que têm chegado à sua vida como alimento para a sua alma, têm produzido descanso ou tribulação? As coisas que você tem alimentado a sua mente, o seu coração, têm sido pastos verdejantes para você descansar, ou tem sido uma grande tribulação, algo que está agoniando você? Do que é que você está comendo? Quem está te dando comida? Tu está tirando da onde isso aí? Diz respeito a tudo que você está consumindo. Não é só de alimento físico, não, mas de mídia, de coisas que entram na sua mente, coisas que são semeadas no seu coração. Quem é que você está ouvindo? Tu está dando voz a quem? Porque a gente precisa começar a identificar aonde está as raízes das nossas dificuldades. Como foi que nós chegamos nessa situação tenebrosa? A ovelha descansa mediante a condução do seu pastor a um lugar tranquilo, de alimento saudável, que ela pode deitar e descansar porque o seu pastor levou ela para um lugar bom.
Mas o que é que tem alimentado o nosso interior? O que é que tem alimentado os seus sonhos, os seus planos? O que é que tem feito você pensar? Jesus diz em Mateus 6, 22, 23, os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. E existe um dito popular que fala que os olhos são a janela da alma. Todo o nosso pecado nasce dessa questão de ver, de desejar, de querer, ou de julgar, de mentir, de se beneficiar. Nós precisamos voltar os nossos olhos para aquele que nos conduz a pastos verdejantes, que nos produz descanso. O segundo ponto, Robert diz, a respeito do verso 23, parte B, guia-me mansamente às águas tranquilas. E ele faz uma colocação que diz, não me faltará orientação. Pelo meu pastor não me faltará orientação. Porque o pastor, ele analisa, eu faço o que ele falou e ponho o meu comentário, viu gente? Não sei se estou conseguindo acompanhar. O pastor, ele analisa que ponto do lago, do rio, é que as ovelhas podem descer para beber água. Se está raso, se está fundo, se está correnteza ou se não. Então ele guia mansamente sobre as águas tranquilas. Diz respeito a um direcionamento, diz respeito a para onde as ovelhas vão e não são afetadas, não são atingidas. E a minha pergunta para você seria, aonde os seus passos estão te levando? Você consegue apontar para onde você está indo com as decisões e aquilo que você tem feito da sua vida? Você consegue apontar qual é o destino disso aí? Aonde é que termina isso? Onde é o ponto-chave dessa caminhada sua? Porque nós somos assim, extremamente teóricos no que diz respeito a fazer planos. A gente precisa fazer planos, a gente precisa planejar, organizar e tudo mais. Mas em contrapartida, grande parte das pessoas, ela tem uma desorganização naquilo que ela precisa organizar. Ela luta a vida toda para organizar a sua vida. E são, assim, pouquíssimas pessoas que conseguem. E as que conseguem, a gente fica, assim, admirado. Nossa, olha só onde Danilo chegou. Por quê? Porque ele organizou a vida. Foi só isso que ele fez. Aí a gente passa uma luta terrível. E a nossa vida está uma bagunça. Mas quem orientou você a andar nesta trajetória? Quem guiou você para este caminho? Aonde você está? Está águas tranquilas ou mar tribulação? Ou mar assim revolto? Aonde você se encontra hoje na sua vida? Está bem tranquilo, porque você foi conduzido para o Senhor a essas águas tranquilas? Você está bem à vontade nessas águas que não vão te fazer mal? Ou você está dentro de um barco com um mar revolto? O que está dentro da sua cabeça? Está em paz? Está tudo bem? Ou a situação que você se encontra, mediante a quem você foi guiado, ou para onde você foi com as suas próprias pernas, tem produzido tribulação, angústia, desespero? Como ovelhas que não têm pastor. Como ovelhas que parece que não têm orientação para onde ir. Quem é que você tem ouvido sobre direção? Sobre decisão? Será que tem alguém do seu lado, completamente capaz de junto com você buscar orientação sobre as coisas da sua vida, sobre as decisões que você precisa? Será que tem alguém do seu lado capaz, por meio do Espírito Santo, a orientar você para não cair em ciladas, não tomar decisões erradas, precipitadas, que vão conduzir você para uma situação terrível? Porque se tem e você não aproveita disso, você é um tolo, meu irmão. A vida está difícil porque você tem tomado atitude tola. Jesus te deu esse irmão que está do seu lado. Olha aí, normalmente a gente senta perto de uma pessoa que a gente já tem uma amizade, uma abertura, ou é nossa cônjuge, né? Então olha para esse irmão que está do seu lado aí. Olha para o irmão que está do seu lado. Essas pessoas
foram capacitadas pelo Espírito Santo de Deus a ajudar você a chegar a águas tranquilas. Pode, irmãos, vir uma grande voz do céu, e normalmente a gente acha que é assim: Lucas! Pode vir essa voz do céu. A gente pensa que é assim que Deus, quando Ele falar, vai ser assim, né? Engrossa bastante a voz: Lucas! Né? Tipo contando historinha de Deus chamando Samuel, né? Quando a gente vai narrar, tem que ter essa voz. Pode isso acontecer, irmão? Pode. Mas olha para a pessoa do seu lado, vê se ela tem boca. Tem boca? Ela conversa, não? Conversa. Já experimentou saber se essa boca não tem uma bênção para te dar a respeito de alguma coisa, de direção na sua vida? Já experimentou compartilhar com ela, quando você for tomar uma decisão, se essa decisão não vai ser prejudicial a você, mediante aos seus olhos não está enxergando o que vai ser lá na frente? O pastor olha primeiro se as águas estão tranquilas, para conduzir a sua ovelha para dentro dela. O terceiro ponto diz respeito ao verso 23, que diz: refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Refresca o meu interior, Senhor. Refresca o meu coração, Jesus. Como o meu coração precisa da tua brisa refrescante que me traz paz. Como o meu coração precisa daquele sopro suave seu, que me traz calmaria em meio a essas dificuldades. Refrigera a minha alma. O modo como o pastor conduz as ovelhas, traz nela contentamento. Elas ficam satisfeitas de andar com o pastor, porque elas confiam nele. Elas têm certeza que pode confiar a sua vida nele, porque ele tem uma condução boa, ele conduz elas para lugares bons. Então elas podem confiar. No outro dia bem cedo, de madrugadinha, as ovelhas acordam e são conduzidas pelo pastor, e elas não saem tristes, elas saem satisfeitas, porque elas sabem que alimento, água, suprimento vai ter. Refrigera a minha alma, isso é, traz alegria ao meu interior, traz um renovo, porque eu estou cansado. Nosso interior precisa de contentamento, nesse mar, nesse turbilhão de sentimentos confusos. Gente, como a nossa mente é terrível, como a nossa mente pensa tantas coisas, como a nossa mente traz tantas coisas ruins para dentro de nós, como a nossa mente, ela consegue desenterrar atitudes terríveis, como a nossa mente se afadiga com coisas tolas. Nós passamos anos com coisas tolas, na mente, nas atitudes. Refrigera a nossa alma, Senhor Jesus. Salmo 62, verso 1 e 2 diz: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação, somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. No ponto 4, Robert fala sobre: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, não me faltará instrução na justiça. A palavra justiça aqui no texto, no Salmo, não é a justiça no sentido de fazer justiça, mas é a justiça no sentido de andar em retidão. As ovelhas, elas são guiadas por um caminho com menos dificuldades possíveis. Elas são guiadas em um caminho reto, em um caminho seguro. Mesmo em dificuldades, em montanhas, o pastor procura trilhas, procura lugares para eles andarem seguros. E nós somos instruídos pela palavra de Deus a sermos ensinados em andar em justiça. 2 Timóteo 3,16 diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra.
Não é só uma questão de prática, meus irmãos. Essa semana, acho que foi essa semana agora passada, não lembro que dia foi, foi quarta. Eu fui viajar com a minha sogra. Não sei quem de vocês tem o prazer de viajar com a sogra, mas eu fui viajar com a minha sogra. Foi eu e ela sozinho para a feira. E aí a gente foi conversando, né? Apesar que ela queria dormir, mas a gente ficou conversando. E nós estávamos falando, e eu queria pontuar muito bem isso aqui para vocês. Às vezes quando nós falamos sobre andar em retidão, com um andar cristão, nós olhamos muito para as aparências. Nós olhamos muito para os comportamentos físicos, para os comportamentos que aparecem. Nós olhamos muito se o irmão veste A ou veste B. Nós olhamos muito se o irmão faz isso ou aquilo. Nós olhamos muito as questões externas da vida de cada um. Para assim, de alguma forma, a gente tentar, não, ele é crente, porque ele faz isso. E a maioria das coisas que identifica se ele é crente ou não diz respeito a comportamentos. Eu não estou dizendo aqui que os comportamentos são errados e que não devem ser feitos. Eu não estou dizendo aqui que as práticas cristãs de busca de santidade, de viver de modo diferente, está errada. Mas o que eu pontuei para minha sogra, eu queria pontuar para vocês. Boa parte dos nossos usos e costumes, e isso eu não estou falando sobre vestir saia ou não, eu estou falando todo tipo de uso e costume, cria uma grande barreira para aqueles que querem se tornar ovelhas de Jesus. Há muito tempo atrás, e eu já era crente nessa época, nós ouvíamos do mundo que nós somos caretas, que nós somos pessoas infelizes, que nós somos pessoas que não aproveitam as coisas boas que essa terra tem para nos dar. Há muito tempo atrás, e ainda hoje permanece, um pensamento de que o cristão, ele precisa ser um santo perfeito, sem nenhum tipo de erro, ao ponto que o mundo olha para você e não vê esse cristão, lhe condena e não participa do cristianismo. Porque nós levantamos a bandeira deste ideal de cristão, e isso não nos ajudou. Parecia uma coisa boa que nós estávamos fazendo, mas isso criou uma certa repulsa das pessoas do mundo. Não foi convidativo, ao ponto que a mudança veio e radicalizou muita coisa. Criou-se extremos, criou igrejas extremamente liberais, que causou mal e causam mal até hoje, e vai causar muito mal ainda. Porque nós temos pastores velhos na fé que estão até mudando escritura, mudando conceitos, por causa dessa aceitação de todo mundo. Mas nós não podemos esquecer que o convite de Jesus é: venha como você está. Eu não posso estabelecer o terno como salvação daqueles que não usam terno. Eu não posso estabelecer os costumes que eu já tenho de anos de prática da vida cristã como tópicos que a pessoa do mundo precisa fazer, para daí ela se alinhar àquilo que eu penso que deve ser o cristão. Nós criamos barreiras, enquanto deveríamos ser portas. Nós criamos muros, enquanto deveríamos ser portas. Está na hora, meus irmãos, já chegou a hora, meus irmãos, de nós convidarmos as pessoas para estar junto conosco nessa grande família. Não importa como ela esteja, não importa o que ela está fazendo, deixa Jesus trabalhar, deixa o Espírito Santo se manifestar e mudar. Eu preguei sobre o filho pródigo, que não é filho pródigo, eu já nem sei mais, de Tim Keller. E assim, o ponto-chave da passagem é sobre os filhos mais velhos, que não se alegram com os filhos que fugiram de casa, quando eles voltam para casa. Barreiras precisam ser quebradas. Andar em retidão não pode ser motivo de impedimento de nenhuma ovelha que está andando meio torto ainda caminhar conosco. Ponto 5. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Robert pontua como
não me faltará coragem diante do perigo. Irmãos, nesse caso, o pastor ele vai conduzindo as ovelhas em meio ao deserto, e o deserto apresenta muitos perigos, mas neste momento que precisa passar pelo deserto, precisa passar por esse vale da sombra da morte, as ovelhas elas são agrupadas e caminhando junto, o pastor fica com os olhos bem atentos a todo o redor. Qualquer sinal de perigo ele está pronto para defender as suas ovelhas, mas as ovelhas precisam passar. O vale da sombra da morte chega, as tribulações chegam, as dificuldades chegam, e se não chegou vai chegar. A diferença é com quem você vai passar. A diferença é quem está do seu lado na hora de passar no vale da sombra da morte. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temerei. Não importa o que acontecer, o Senhor está comigo. O medo nos trava, meu irmão. O medo faz a gente paralisar. Eu estou diante de irmãos aqui que eu vejo a face, que tem mais de 10, 15, 20 anos na caminhada cristã, e assim como eu, nós estamos paralisados no desenvolvimento dessa vida cristã. Tem alguma coisa errada conosco, a gente está com medo de avançar mais do que a gente já avançou, a gente está duvidando da capacidade desse pastor que nos conduz sobre o vale da sombra da morte, e a gente fica assim, não, eu não vou não. E engraçado que a gente está falando de irmãos de muitas experiências diante de Deus, mas de alguma forma a gente está travado. A gente está travado. E novamente naquilo que eu comecei, irmãos, nós vamos passar pelas dificuldades, nós não vamos ser tirados delas. A diferença é que nós teremos o nosso pastor do nosso lado. Glória a Deus. Ponto 6, diz respeito, porque tu estás comigo. E o teólogo diz, não me faltará a presença divina. Existe um atributo de Deus, que nós menosprezamos. Existe um atributo de Deus, maravilhoso, existe um atributo de Deus, que nós deveríamos nos apegar a Ele assim, e ficarmos assim, extremamente alegres por ter esse atributo. É o atributo da onipresença de Deus. É o atributo que não importa o que aconteça, Deus está lá. Deus está em todos os lugares. Deus está em todas as circunstâncias. Deus está em tudo que acontece na sua vida. Deus não te abandona hora nenhuma. Deus está aí. E esse atributo, nós de vez em quando achamos que Deus não tem ele, ou que nos falta a fé de crer que Ele está lá. Deus está quando você está cometendo um erro, Deus está lá. Deus está quando você está doente, irmãos, a doença vem. Nós fazemos planos, projetos, mas você já percebeu que esta vida, o amanhã, a Deus pertence? Nós fazemos grandes planos, mas de uma hora para outra, em um segundo, coisas podem acontecer. Não deu certo o que eu tentei, levei prejuízo no que eu investi, de repente um acidente, uma doença chegou, mudou-se os planos, minha vida virou de ponta cabeça. Essa vida, gente, não existe garantia de que o amanhã será melhor, no sentido de você poder combinar tudo certinho. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mas Deus está em todos os dias comigo. Não importa o que você está passando, meu irmão. Não importa a situação que você está, o que tem rodado a sua mente, o que tem ocupado seu coração. Abre os seus olhos e enxergue a presença do Senhor Jesus lá. Ela é, assim, a fonte capaz de dissipar as dificuldades. E quando eu falo sobre dissipar as dificuldades, note, as ovelhas passam pelo vale da sombra da morte.
mas a diferença é que elas estão confiantes de que qualquer coisa que tentar contra a vida delas, o pastor as defenderá. E o último ponto, sobre a onipresença, eu queria só citar um salmo, Salmo 139, é muito conhecido para falar sobre onipresença e onisciência de Deus, e também sobre onipotência. Se você quiser ver esses 3 atributos de Deus, leia na sua casa Salmo 139, mas o verso 7 diz assim: para onde eu poderei escapar do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua presença? Não importa aonde você esteja e qual seja a situação, o Senhor está lá. E o último ponto, o ponto 7, fala a respeito de a tua vara e o teu cajado me consolam. E Robert diz: não me faltará conforto na hora da angústia. O pastor fica em alerta nesses trajetos de dificuldade, e existe 3 funções do cajado do pastor. Isso eu aprendi do pastor que estava ensinando a respeito da criação. O cajado do pastor que apacenta as ovelhas serve para corrigir o rebanho. Quando o rebanho começa a ir para um lado, ele toca, e o rebanho se endireita para o lado que ele quer. Diz respeito à correção, ele usa o cajado para correção. Mas o cajado, normalmente usado na época do Oriente Médio, tinha uma curva, assim, vocês já viram? Ele tinha uma curva na ponta. E aquela curva era, caso uma ovelha caísse em um buraco, ou caso ela estivesse despencando em um desfiladeiro, o pastor puxava a ovelha. Então, a segunda função do seu cajado diz respeito ao cuidado com as ovelhas, a resgatar as suas ovelhas dos perigos eminentes. Mas o terceiro, e que diz respeito a este verso, função do cajado do pastor, é a de proteção. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu estou seguro, porque qualquer animal, qualquer predador que tentar me devorar, o seu cajado me defende. Você é um bom escudo para mim. Eu não preciso ter medo de sucumbir às coisas, porque o Senhor está comigo. O Senhor é meu escudo. O Senhor é aquele que vai me proteger, é a rocha da minha salvação, é em quem eu posso confiar e descansar toda a minha vida. Eu não preciso temer mal algum, porque o Senhor me defende de qualquer mal nesta vida, segundo a tua vontade, o teu querer, segundo aquilo que o Senhor determinou sobre mim, e eu posso confiar e andar cegamente a tua orientação. Eu não preciso às vezes entender, eu não preciso às vezes saber para onde eu vou, mas eu preciso ouvir a direção do meu Senhor. Eu queria terminar com uma exortação. Quando permitirmos que Deus, por meio de muitas formas, nos corrija, cuide de nós e nos proteja, estaremos no melhor lugar, que é descansando satisfeitos no nosso pastor. O verso primeiro que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é extremamente mais eficaz sendo traduzido com: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. E por Ele eu terei tudo o que eu preciso para viver. E nele eu tenho a satisfação plena de tudo que o meu coração precisa para se alegrar. Nele eu tenho segurança. Nele eu posso me deitar. Nele eu posso descansar. Precisamos confiar em Deus, de que Ele está presente, cuida de nós, não nos rejeita, não vai embora, e que supre todas as nossas necessidades, de acordo com a sua soberana vontade, e assim essa vida passará a ser bem mais aliviada pela presença de Jesus em nós, pelo seu guiar em nossas vidas. Eu queria te desafiar nesta noite a você desenterrar os seus mortos, a você ter coragem de enfrentar situações que você está querendo evitar, situações que você está querendo deixar para lá, situações que têm se acumulado, que têm gerado problemas há muito tempo, que têm reservado coisas no seu coração e na sua mente há muito tempo, a respeito de pessoas, de situações. Eu queria te desafiar a deixar o teu pastor te conduzir nesses vales sombrios, nessas dificuldades,
para que haja paz e descanso ao seu coração, para que isso seja menos uma aflição que você vai enfrentar nesta terra. Nós precisamos estar mais em paz e descansados no Senhor que nós temos, no Deus que servimos, confiando que Ele é muito maior do que tudo que nós estamos enfrentando. Nós precisamos acordar, meus irmãos. Está na hora de caminhar a trilhazinha que o pastor quer nos conduzir. Não parar no meio do caminho. Amém?